Eu quero passar a palavra ao meu amigo Biratan Iório, que é economista, e um homem que eu tenho um grande respeito, além de um grande carinho pessoal. Bira. Boa tarde, eu quero começar, não poderia deixar de ser diferente, parabenizando o Nivaldo, porque eu também tenho um grande apreço pessoal de todos os economistas brasileiros, certamente, entre todos os meus colegas, é aquele com quem eu mais me identifico nas ideias, e o Martim, que eu vim a conhecer hoje, que me trouxe uma nova esperança de que nem tudo está perdido na nova geração. É impressionante a atualidade das admoestações dos dois filósofos, do Ortega e do Fogling, a quem eu posso acrescentar também as obras de outros autores que eu recomendo vivamente, como, por exemplo, Paul Johnson, diplomata, historiador inglês, Michael Novak, que é um teólogo americano, o grande filósofo da atualidade na Itália, Fabio Anticeri, e o próprio Giovanni Reale, entre outros. Não cabe, dada a restrição de tempo, falar sobre todos esses autores, então vou tentar trazer essas admoestações para o nosso Brasil, perguntando até que ponto a massificação já nos atingiu. Se é que alguém ainda duvida de que a nossa sociedade está vivendo na segunda realidade do Fogling, ou está atuando como homem-massa de Ortega y Gasset. Para onde nós estamos indo? Quais são as ameaças atuais à liberdade, à nossa liberdade individual existente no Brasil? E, para efeitos didáticos, eu dividi em diversos campos, começando pela filosofia política. O primeiro ponto é aquilo que eu chamo de os dois teoremas do atraso. Primeiro teorema, João é pobre porque Pedro é rico. E segundo teorema, o somatório das pobrezas é igual à riqueza. Essas duas bobagens são marteladas insistentemente nas mentes desde a mais tenra infância, desde o primeiro grau até chegar na universidade. Eu dou aula na universidade, os meninos chegam nas nossas mãos com todo aquele pensamento trabalhado desde o primeiro professor de história que ele teve. O nosso trabalho é colocar eles para pensarem e se libertarem disso, né? Quer dizer, são duas falácias facilmente refutáveis, mas que adquiriram ares de truísmos, de verdades, de axiomas incontestáveis, graças a uma tática que as esquerdas revolucionárias sempre utilizaram, principalmente inspiradas no Antônio Gramsci, né, de repetir exaustivamente uma mentira até que ela, por exaustão, se transforme em uma verdade inquestionável. João é pobre porque Pedro é rico. Então vamos tirar do Pedro para dar para o João. Aí vem o redistributivismo que revolta o Nivaldo e me revolta e revolta a todos os que prezam minimamente a liberdade individual. E o somatório das pobrezas é igual à riqueza. Parece ser essa a política que vem norteando o nosso Ministério das Relações Exteriores no atual governo. Vamos nos unir a quem? A Hugo Chávez, a Evo Morales, ao presidente do Equador, Correa, ao novo líder latino-americano que vem surgindo, que é o novo presidente do Paraguai, e com isso nós vamos enfrentar os países desenvolvidos. Definitivamente, isso é uma grande bobagem. O segundo ponto é o Foro de São Paulo, que desde a sua fundação em 1990 propôs-se abertamente a inocular na sociedade o veneno socialista. O propósito deles é criar, na América Latina, uma cópia da antiga União Soviética. O filósofo Olavo de Carvalho vem denunciando isso na imprensa há vários anos e foi taxado de maluco, de visionário. Esse cara vê um comunista embaixo da cama. Está aí o Foro de São Paulo. Recentemente, descobriu-se que integrantes do atual governo trocavam e-mails com chefes da guerrilha colombiana, da Farc. O que impressiona é a omissão de alguns e a covardia de outros, que, mesmo sabendo da existência do Foro de São Paulo e conhecendo seus perigos, preferiram e preferem continuar calados. No campo da política, listei 8 pontos.
rapidamente. Primeiro, não existem partidos de direita no Brasil e muito menos partidos liberais democráticos. Então, a nossa democracia é uma piada. Você pode escolher entre a esquerda pitbull ou a esquerda poodle. Porque não existe direita. Quem é de direita tem vergonha de mostrar a cara. Onde é que já se viu uma democracia assim, meu Deus? Segundo ponto, não existem partidos programáticos de fato. Aqui não se vota em ideias, vota-se em pessoas. É outro problema. Terceiro, a representatividade política deixa muito a desejar. Quarta, existe um desrespeito absoluto em relação ao princípio da subsidiariedade, ou seja, existe uma centralização excessiva de poder, administrativa, econômica, em todos os campos. República Federativa do Brasil é só no nome, porque nós não praticamos o verdadeiro federalismo. Os dois principais partidos, PSDB e PT, são partidos de esquerda, campeiam o populismo, o fisiologismo e a corrupção, e a ideia de um terceiro mandato para o atual presidente não é uma simples lenga-lenga, nem simples bajulação dos seus amigos. Faz parte de um projeto de poder e nós temos que estar atentos. No campo do direito, com a devida data vênia, a doutora Marli, minha querida amiga. Primeiro, desrespeitos frequentes e organizados aos direitos de propriedade, muitas vezes financiados pelo próprio Estado, justamente o ente que estaria obrigado a zelar por esses direitos. O MST, por exemplo, que é o principal instrumento dos chamados movimentos sociais, é totalmente financiado por determinadas ONGs, que, por sua vez, são financiadas pelos impostos que nós pagamos. Entre 2002, segundo ponto, e 2007, como escreveu recentemente o meu querido amigo, o Dr. Ives Gandra Martins, houve, segundo a Unesp, 4.008 invasões de fazendas, todas absolutamente inadmissíveis numa sociedade de cidadãos livres, até porque as culturas agrícolas, temporárias e permanentes, somadas às florestas plantadas, ocupam 77 milhões de hectares, que corresponde a 9% do território brasileiro, enquanto os assentados ocupam os mesmos 77 milhões de hectares, dados por si suficientes para derrubar o argumento comumente utilizado pelos líderes do MST de que não existiria uma política agrária. Nos governos Fernando Henrique e Lula, os que se autodenominam sem terras ganharam de mão beijada uma extensão de terras equivalente à de todas as plantações temporárias, permanentes e de florestas existentes no país. Isso é ou não é uma agressão às nossas liberdades individuais? Terceiro ponto, os índios, que representam, e olha que eu tenho nome de índio, né, o Biratã, representam 0,25% de toda a população brasileira, receberam 107 milhões de hectares do governo federal, o que significa, na frieza dos números, que se destinou a eles uma área 39% maior do que a de todas as áreas de cultura agrícola do Brasil. Quarto, nenhum cidadão brasileiro pode entrar nos territórios destinados às tribos, que a ditadura politicamente correta agora vem chamando de nações, sem obter autorização válida por poucas horas de algum funcionário da FUNAI. Portanto, o tão decantado direito de ir e vir só é válido em pouco mais de 85% do território nacional, já que 15% do total do território do país pertence à FUNAI e às nações, entre aspas, eu prefiro dizer tribos, indígenas, já que nação, para mim, é o Brasil, e não a todos os cidadãos. Os índios e Yanomamis, outro ponto, pretendem propor à ONU que uma parte de terras brasileiras e venezuelanas, riquíssima em reservas de urânio, lhes seja destinada para que formem um novo país. Outro ponto, o Brasil deu seu aval à declaração da ONU que se propõe a estabelecer algo como um governo mundial,
garantindo autonomia e independência das nações indígenas e estabelecendo que a sua preservação é de responsabilidade internacional. Naturalmente, os países que não contam com índios em suas populações firmaram a referida declaração, mas entre aqueles que contam com índios, como Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia, só o Brasil assinou essa declaração. Outro ponto que pouca gente percebe: os chamados quilombolas seguem a mesma política de fragmentação do território nacional, com inúmeros casos de enormes extensões de terras sendo a eles presenteadas, sob o pretexto de que ali teriam vivido seus ancestrais. A Constituição Federal atribui direito de propriedade definitiva aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras, mas a interpretação que vem sendo aplicada é a que designa a situação de todos os segmentos afrodescendentes. O Decreto 4.887 de 2003 estabelece que, para a medição e demarcação das terras, devem ser levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes dessas comunidades. Mas, na prática, a Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, pode reconhecer como quilombola qualquer comunidade afrodescendente, mesmo que ainda não esteja ocupando as terras que pretende ocupar, o que inclui até cidades que se encontram dentro dos limites assim estabelecidos. Lá no Rio, uma área enorme, próxima ao Porto e à Praça Mauá, vai ser dada, se tudo continuar correndo como está, de mão beijada a 6 famílias que se dizem descendentes de quilombolas. Outro ponto, ainda no campo do direito. A nossa Constituição, para usarmos a linguagem do Ralph Dahrendorf, é uma Constituição de prerrogativas e não de provisões. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um importante avanço conseguido no governo anterior, ela vem sendo constantemente descumprida no atual governo. Outro item, politização flagrante do judiciário. Como demonstra, por exemplo, só um exemplo, essa recente discussão no Supremo sobre as pesquisas com células-tronco, em que eles desviaram a ênfase para uma falsa dicotomia entre fé e razão, quando, na verdade, trata-se de um embuste pretensamente científico. Outro item, prevalência do direito positivo sobre o direito negativo, que é um fato antigo entre nós. Uma tolerância inaceitável para com a violência, sob o manto falso de legitimidade, uma palavra mágica, né? Proporcionado pela doutrina do direito alternativo ou do direito relativo, e sob a proteção de ONGs comprometidas até os cabelos com o movimento socialista internacional. Em consequência, os cidadãos das grandes cidades vivem dentro de grades e permanentemente ameaçados em seu direito de ir e vir. Os produtores rurais, ininterruptamente ameaçados por invasões desses movimentos sociais. E nas favelas, que agora são denominadas pela ditadura politicamente correta de comunidades, prevalece o poder paralelo, seja dos traficantes, seja das milícias. No Rio, nós nem ligamos mais para balas perdidas, elas entram por um ouvido e saem pelo outro. Outro item, tentativas frequentes de enfraquecimento e desmoralização de nossas Forças Armadas, sempre com o argumento rancoroso de que foram responsáveis pelos anos de chumbo. Tudo isso acompanhado, obviamente, de um silêncio sepulcral sobre os 50 anos de chumbo grosso que se observam sobre Cuba e outros países. No campo da cultura, uma promiscuidade inaceitável em uma verdadeira democracia entre o poder público e a mídia, seja por razões de dependência financeira da mídia em relação ao poder público, seja por pura ideologia engajada de editores e repórteres militantes. Eu mesmo, recentemente, fui vítima disso. Eu escrevia semanalmente num jornal de grande circulação, vou dizer o nome, Jornal do Brasil, por pressão de Brasília, pararam de publicar os meus artigos, pelos quais eu nada recebia. Aí esse cara está falando mal do governo, tira ele. É uma censura velada, mas é uma censura. Eu e outros escritores.
Nas universidades públicas, eu leciono também em uma universidade pública, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na linguagem dos traficantes, está tudo dominado. Quem não é marxista é considerado como um extraterrestre e perseguido e patrulhado de várias formas. Eu que o diga. E outro item, seguindo o conceito dialético de luta de classes e as recomendações de Gramsci, estimulam-se todas as práticas desagregadoras da verdadeira solidariedade e do patriotismo. É só nós abrirmos os cadernos ditos culturais, ligarmos a televisão, lermos os jornais, julgando-se negros contra brancos, homens contra mulheres, brancos e negros contra índios, homossexuais contra heterossexuais, ricos contra pobres, patrões contra funcionários e assim por diante. Faz parte da estratégia deles, é uma tática muito utilizada por essa gente. Isso já está tão entranhado entre nós que nós nem percebemos. Um pesado bombardeio na mídia sob o tacão, sempre sob o tacão do politicamente correto, contra as tradições culturais que forjaram a identidade nacional desde o descobrimento. Entre elas, a nossa tradição religiosa, de origem judaico-cristã, uma censura velada e não velada à pluralidade de pensamento. Basta lembrar que o atual governo, em 2003, tentou criar o Conselho Nacional de Jornalismo e a Ancinave, né? E, neste ano de 2008, fundou uma TV estatal, um claro elemento de propaganda típico de todos os regimes populistas ou ditatoriais, tanto de esquerda como de direita. Uma TV estatal, em pleno ano de 2008, no mínimo, é algo estranho. Na religião, a praga do relativismo moral ataca toda e qualquer tradição religiosa, especialmente o catolicismo, que é a nossa principal tradição, sob o falso argumento do Estado laico. Ora, ser laico não significa ser imoral nem ser amoral. Infelizmente, setores minoritários, mas muito barulhentos, da própria Igreja Católica contribuem para isso, especialmente no campo, quando adotam, por uma mistura de má-fé com ignorância econômica em alguns casos e por pura má-fé em outros, posturas incompatíveis com a doutrina social da Igreja, que eles deturpam abertamente, como são os marxistas da chamada teologia da libertação, Nivaldo conhece muito bem, que se infiltraram na Igreja por dentro para tentar destruí-la de dentro para fora. Terceiro item, ainda no campo da religião, uma confusão proposital entre progressismo e relativismo moral. Por exemplo, ser contra o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo e defender a sacralidade do matrimônio é ser medieval, obscurantista, conservador radical. Defender posições opostas a essas é ser progressista. Olha o Ortega y Gasset e o Voegelin, novamente. O homem está pneumaticamente doente. Isso é reflexo disso. E na economia, que é o meu campo, aqui eu poderia falar 80 horas, eu vou falar rapidamente porque eu não vejo condições de nós dizermos que existe ainda um capitalismo no Brasil, e eu acho que vai ficar claro por quê, apesar do esforço da nossa classe empresarial. Primeira, isso já foi falado aqui de manhã, dificuldades para a abertura e para o fechamento de empresas. São 152 dias, em média, para se obter autorização para abrir um negócio, e 10 anos, em média, para fechar. A mentalidade que prevalece aqui é a seguinte: fulano de tal quer abrir uma empresa, deve ser pilantra. Aí ele tem que provar que é honesto. Muitas vezes, para provar que é honesto, ele é forçado a ser desonesto. É uma mentalidade anti-empresarial que nós temos que combater. Uma legislação trabalhista anacrônica com encargos excessivos. E o governo atual, por pressão dos seus aliados trabalhistas, ainda pretende impor mais restrições à demissão de empregados nas empresas privadas. Quer dizer, um engessamento maior, né, do mercado de trabalho. Terceiro, uma enorme burocracia que prejudica os negócios e inibe o empreendedorismo. O Brasil ocupa a 122ª posição na classificação geral internacional no item de facilidade em realizar negócios.
4. O chamado tributo burocrático também é impressionante. De acordo com o Banco Mundial, são 2.600 horas anuais gastas, em média, pelos empresários nacionais, contra 350 horas nos Estados Unidos e 105 na Alemanha. 5. Uma elevadíssima carga tributária combinada, não é só o tamanho, é que ela é combinada com forte expansão e má qualidade dos gastos públicos. As despesas correntes do governo federal saltaram de 339 bilhões de reais em 2002 para 657 bilhões no final de 2007, um aumento de 94%, enquanto o crescimento nominal do PIB no mesmo período foi de 73%. E a receita corrente aumentou, em termos nominais, mais do que o PIB, 92%, mas menos do que o crescimento das despesas. 6. A carga tributária em 2002 era 32,65% do PIB. Hoje é de 37% do PIB, mas pela metodologia anterior de cálculo do PIB, ela já seria de 39,9% do PIB. Nos primeiros meses desse ano, a arrecadação federal bateu e continua batendo recordes, mesmo com o fim da CPMF. Nós trabalhamos 147 dias de graça para o governo. Quer dizer, os brasileiros, em média, só começam a ganhar dinheiro para eles próprios no dia 27 de maio de cada ano. Ninguém é contra o Estado. O Estado é essencial. Agora, nós precisamos do Estado para nos servir, não para se servir de nós. Por menos liberal que alguém possa ser, há 5 funções, ou por mais liberal, do Estado, em que eu acho que todos nós vamos concordar. A segurança, né, a primeira, interna e externa, a justiça, a saúde, a educação e a infraestrutura. Nós pagamos impostos até o dia 27 de maio. Como é que andam esses 5 itens? Como é que anda a segurança interna e externa? As Forças Armadas caindo aos pedaços. As polícias, não precisa nem falar sobre isso. A educação, a saúde, a infraestrutura. Meu Deus, então para que serve o Estado no Brasil? Só para se servir de nós, para arrecadar? O que eles nos dão em troca? Se nós somarmos a essa carga tributária os altos serviços, que é o que nós somos forçados a gastar com saúde, educação, previdência privada, porque não confiamos nos serviços públicos, a relação aumenta entre 10% e 15%. E se nós somarmos a isso a carga legal, aquela que é decorrente da lei, mas não é recolhida por fatores como inadimplência, sonegação, corrupção, ela aumenta alguma coisa entre 15% no mínimo. Nesse caso, nós trabalhamos até a segunda quinzena de agosto de cada ano. Isso quer dizer que a carga legal aprovada pelo Legislativo está entre 65% e 70% do PIB. Não dá para dizer que o Brasil é um país, é uma economia capitalista, com o Estado sugando o setor produtivo dessa forma. Oitavo item, uma estapafúrdia complexidade do sistema tributário e distorções dos tributos indiretos, cumulatividade, aberrações relacionadas à tributação interestadual do ICMS, tributação excessiva sobre folha de pagamentos e custo elevado sobre as empresas. Só o ICMS tem 27 legislações com mais de 40 alíquotas diferentes. Como dizia o Roberto Campos, é um manicômio tributário, é um hospício fiscal. Outro item, entra governo e sai governo, desse ou daquele partido, a situação não muda. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que tem sede em Curitiba, né? No governo Collor, a carga tributária subiu 3,2 pontos percentuais. No governo Itamar, também 3,2. Nos 8 anos de Fernando Henrique, 4 pontos percentuais. E no governo Lula, até o final de 2007, aumentou 3,4 pontos percentuais. Desde a promulgação da nossa Constituição dos Miseráveis, de 88, ela cresceu 16 pontos percentuais, o que corresponde ao aumento de 80%. Aumento esse que só é comparável aos da miséria e aos da pobreza. De acordo com os especialistas do IBPT, 10º ponto, um brasileiro que nasce em 2008, com expectativa de vida de 72,3 anos, está condenado, já ao nascer, a 29,3 anos de trabalhos forçados apenas para pagar tributos.
As pessoas não se dão conta dessas coisas. Quando nós juntamos tudo isso, todo o trabalho desses filósofos fica evidente. Ainda tem mais, um baixo nível de investimentos em infraestrutura e limitações na oferta de geração e distribuição de energia. Entre 2005 e 2006, o tempo médio de espera de navios para atracar em portos brasileiros aumentou 78%. E é de 18 dias o tempo médio de demora de exportação do produto brasileiro em contêineres saindo do Porto de Santos. 18 dias. Em Hong Kong, a média é de 5 dias. Os dois últimos itens. Uma forte elevação nos preços da energia, mas por uma opção ideológica, olha o Foro de São Paulo aí, e fidelidade aos companheiros da América Latina, né, o somatório das pobrezas, segundo eles, vai ser igual à riqueza, o país mantém-se vulnerável ao fornecimento de gás boliviano. E, por fim, na área da economia, temos que mencionar a extrema estatização da economia, não só pela existência dos gigantes federais como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, empresa de Correios e Telégrafos, a nova estatal que o Lula está pretendendo criar para explorar o pré-sal, que vai sair mais cara do que a Petrobras, mas também pelo excessivo número de empresas pertencentes aos governos estaduais e municipais, e pelo fato de que mais de 60% do nosso PIB está ligado ao Estado. Em suma, simplesmente não existe economia de mercado no Brasil. Nós já descobrimos, foi um avanço, nos últimos 15 anos, que existe uma coisa chamada economia de mercado, que vivíamos no mercantilismo, com 200 anos de atraso. Hoje nós sabemos, tentamos participar dessa economia, mas o Estado não deixa. Repara, não é uma crítica só ao governo atual, é uma crítica ao Estado brasileiro. Então, é uma triste realidade. A segunda realidade do Vogel é uma triste realidade. Depois de tudo isso que eu citei, alguém ainda pode duvidar de que a nossa liberdade e a soberania do território nacional, inclusive, eu falei dos índios, dos quilombolas, estão sofrendo ameaças internas e externas? Quando o sistema ético-moral, que é o que deve sustentar as ações econômicas e políticas, está contaminado, e a massificação contém no seu bojo a contaminação do sistema moral, como disse o Ortega y Gasset, não é que se queira substituir uma moral antiga por uma nova moral, simplesmente o homem massa, ele rejeita qualquer princípio moral. Isso é que preocupa mais ainda, né? O que causa grande preocupação é que, depois de décadas de um bombardeio muito competente contra os edifícios morais, esse mal acabou se transformando, para a maioria dos cidadãos, num fato natural, num fruto da modernidade. Então, eu finalizo dizendo que, do meu ponto de vista, é dever de qualquer pessoa de bem lutar contra tudo isso. A primeira coisa que eu acredito que devamos fazer é lutar pelos valores éticos e morais, pelo que nós podemos chamar de tradição. Só assim nós vamos poder, vamos dizer, desenvenenar a economia e a política. Só assim os empresários nacionais vão poder exercer a sua função, que é de produzir, gerar empregos e colocar o país para crescer. Não adianta festejarmos um crescimento de 4%, 5% do PIB, enquanto a China cresce 9%, a Índia cresce 8%, a Rússia cresce outros tantos. E nós devemos lamentar o tempo que nós estamos perdendo. Mas uma mensagem de otimismo, né? Afinal, o Brasil é grande demais e nenhum governo, nenhum Foro de São Paulo vai conseguir destruir, desde que as pessoas de bem, imbuídas das suas responsabilidades, e a classe empresarial aí é essencial, assumam o seu papel. Muito obrigado.